Muito bom dia, café e Bíblia na mão. Vamos lá para o nosso devocional? Gente, eu tento ser mais prática, né? E já vou falando diretamente os números. Mas Provérbios, capítulo 27, versículo 23. Diz assim: Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Dedique-se a cuidar das tuas ovelhas, do teu rebanho. Olha nessa versão que interessante. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e põe o teu coração sobre os teus rebanhos. Uau, que forte, né? Hoje nós vamos falar sobre liderança e orientação. Dá para entender, né? Porque o versículo tão forte como esse. E olha só que interessante a nossa leitura. A treinadora da personagem desempenha um papel importante na vida da jovem, guiando-a e motivando-a a alcançar seu potencial. A figura da treinadora nos lembra da importância de ter líderes e mentores que nos ajudam a crescer, não apenas em habilidades, mas também em caráter. Olha que importante. Esses exemplos também estão presentes em toda a Bíblia, que nos apresenta diversos modelos de liderança e orientação, mostrando como Deus usa pessoas para nos guiar e encorajar em nossa caminhada. Contudo, temos de lembrar como ensinam as Escrituras, que a liderança é um chamado que exige sabedoria, paciência e um coração dedicado ao serviço. Assim como nos ensina nosso texto base, o qual destaca a importância de cuidar bem daqueles sob nossa responsabilidade, conhecendo suas necessidades e guiando com diligência, com cuidado. Um exemplo bíblico de um líder e mentor é Moisés. Hoje em dia está muito na modinha, né? Essa questão de mentor, mentora. Precisamos olhar bem quem vai nos mentorear. Isso é muito importante. Tem muita gente falando muitas inverdades, acho que podemos dizer assim, né? Por aí. Muita motivação enganosa, muita motivação vazia. Então precisamos tomar cuidado com esses mentores, precisamos escolher bem, sabe? Olhar bem a vida da pessoa. Claro, mesmo assim, né? Tem muitas coisas que a gente não vai conhecer e a gente deixa isso nas mãos de Deus. Mas precisamos buscar aquele que está mais próximo da palavra de Deus possível, para que não sejamos enganados. E quando nós conhecemos, né, nós somos libertos da ignorância. Então precisamos sim ter o hábito do nosso devocional, ter o hábito, né, de não só ler, mas aprender a orar a palavra e aprender a entender nas entrelinhas o que o Senhor está nos dizendo. Sabe, é revelar a nós e não viver do que Deus tem revelado aos outros. Olha a diferença. Olha a diferença. E quando Deus revela para você, sabe, Deus não nos deixa confundidos, Deus não nos deixa enganados. Então, aí a importância, né, de Oséias 4, de aprender a ter o conhecimento verdadeiro, né? Lá fala que o povo perece por falta de conhecimento. Então, precisamos aprender a conhecer verdadeiramente o Deus no qual nós servimos. E nós só vamos conhecer passando o tempo. Não tem como eu falar que eu conheço, vamos colocar alguém aqui do gospel. Não tem como eu falar que eu conheço Ana Paula Valadão. Não conheço, eu conheço de falar, né? Eu sempre ouvi as canções dela e tudo, mas eu nunca passei tempo, né? Sentado à mesa com ela. Então eu não sei, né? Nada sobre a intimidade dela. E tem até uma frase mais ou menos assim, que o altar expõe, né, a nossa habilidade, vamos dizer assim, mas a mesa que revela o nosso caráter. Então precisamos passar tempo sentados à mesa, né, com o Senhor e conhecer o caráter dele verdadeiramente. E não o que os outros dizem, mas nós, sabe? Intimidade, né? Eu conheço a Ana Paula Valadão, mas de ouvir falar. E eu nunca sentei à mesa com ela, então eu não sei qual é o caráter dela. Mas eu tenho passado tempo com Jesus e Ele tem revelado o caráter dele a mim. E graças a Deus que Ele é imutável, né? Falhos somos nós que mudamos o tempo todo, mas Ele é imutável e glória a Deus por isso. Então, escolha bem.
os seus mentores. Eu tenho experiências terríveis com alguns mentores. E isso, eu tirei boas lições, né? Isso me deixou um pouco mais criteriosa na busca por alguém que vai estar me mentoreando. Então, fica aí essa dica para você. Então, Moisés, ele foi escolhido por Deus para liderar o povo de Israel para fora do Egito e através do deserto e até a terra prometida. Em Êxodo, capítulo 18, versículos 24 e 25, Moisés escuta o conselho de seu sogro Jetro e estabelece líderes sobre o povo para ajudá-lo na tarefa de julgamento. E Moisés deu ouvidos à voz do seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. E escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os pôs por cabeça sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Esse exemplo nos mostra a importância de delegar responsabilidades e de liderar com sabedoria. Outra coisa importante que eu quero ressaltar: delegar responsabilidades. Acredite no potencial do outro. Delegue responsabilidades e deixa ele agir da maneira dele. Muitas vezes, algumas coisas não vão ele sair do jeitinho que a gente queria, mas ele deu o melhor dele, ele fez com excelência. Então, acredite no potencial do outro, eleve isso, sabe? Não fica de cima, delega, fala, fulano, você vai fazer tal coisa, né? E deixa ele correr atrás disso. Se ele vier te pedir, né, ajuda, sim, dê as dicas ali, olha isso, assim, assim, talvez seria legal, tal, mas deixa que ele decida, deixa ele fazer, larga de te sobrecarregar, achando que só você consegue fazer tudo. Não é bem assim. Tem pessoas aí para te auxiliar. Então aprenda a delegar funções. Para de querer abraçar o mundo. Quem abraça tudo acaba não fazendo nada. Essa é a grande verdade. Então delegue e descanse o coração. Deixa ele fazer. Graças a Deus eu tenho esse coração. E quando me é proposto algo, eu sempre consigo delegar as funções e descansar. Fala, Deus, vai lá e ajuda. Às vezes não sai como eu tinha planejado, né? Como eu tinha projetado, mas eu decidi não me sobrecarregar e eu decidi, sabe, colocar aqueles que estão à minha volta para poder, né, trabalhar, para poder ressaltar a capacidade dele, o que Deus tem feito para ele, né, na vida do outro. Então, delegar e descansar. Deixa ele resolver o problema. Você fica na sua. No filme, a treinadora da personagem exerce sua liderança de maneira a inspirar e motivar. Esse é o ponto. Inspirar e motivar. Ela ajuda a personagem a desenvolver suas habilidades, oferecendo orientação e encorajamento. Oriente e encoraje. Vai lá, você vai conseguir. Vai dar certo, confia em você. Combinado? Vamos aprender a fazer isso? Seria tão saudável para todo mundo, para a comunidade, né? Olhando para nós, cristãos, para a comunidade evangélica. Como precisamos aprender sobre isso, né? Em Hebreus 13:17, somos lembrados de respeitar e seguir aqueles que nos lideram. Obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por todas as vossas almas, como quem há de dar conta delas, para que o façam com alegria, não gemendo, porque isso não seria útil. Esse versículo enfatiza a importância de reconhecer e respeitar a liderança que Deus coloca em nossas vidas. Como psicanalista, eu posso trazer um ponto importante aqui, né? A pessoa que não respeita autoridades, ela tem problemas com paternidade. E isso é muito profundo e isso é muito sério. Então busque resolver as suas questões de paternidade. Busque respeitar o seu pai. Assim você respeitará a Deus, que também é autoridade sobre a sua vida, e respeitará aquelas autoridades que estão aqui te liderando, né? Vamos dizer na igreja, vamos dizer no seu trabalho. Por onde você passar, sempre vai ter um ali acima de você. Então respeite quem está acima de você, né? Cuidado com isso. Isso reflete algo muito profundo aí dentro de você. E precisamos tratar, hein? Vamos buscar ajuda. Não hesite. Isso é muito real. Voltando aqui. A treinadora, com sua dedicação e incentivo, nos lembra de Neemias, que liderou a reconstrução dos muros de Jerusalém. O líder de Judá enfrentou oposição e desafios, mas com fé e determinação, ele guiou o povo a completar a tarefa. Em Neemias 2, versículos 17 e 18, ele motiva os líderes de Israel. Então lhes disse eu: bem vedes vós a miséria em que estamos,
como Jerusalém está assolada e as suas portas queimadas a fogo. Vinde, pois, reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. A treinadora da personagem também desempenha o papel de mentora, ajudando-a a enfrentar desafios e a crescer como pessoa. Em Tito, capítulo 2, versículos 7 e 8, Paulo instrui Tito sobre como ser um exemplo de boas obras e integridade. Em tudo, te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina, mostra integridade, sobriedade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se confunda, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Meu Deus, que versículo profundo! Esse versículo destaca a importância de ser um exemplo positivo e de ensinar integridade. Guarde esse versículo aí dentro do seu coração. E a nossa reflexão de hoje é que a liderança e a orientação são dons valiosos que Deus usa para nos guiar e fortalecer. Líderes, como a treinadora da personagem, nos mostram o valor da dedicação, da paciência e do encorajamento. Em 1 Pedro 5, 2, 3, Pedro exorta os líderes: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Líderes devem guiar com o coração disposto e servir de exemplo para os outros. Uau, que responsabilidade nós temos! Que responsabilidade! Que forte isso! Tem algo que eu queria compartilhar com você. Deixa eu ver se eu encontro. Deixa eu só ver se eu acho aqui. Deixa eu ver, que fala sobre os mentores. Gente do céu, olha a minha Bíblia. Acredita que eu tinha vergonha de mostrar? Infelizmente, eu tinha vergonha. Eu pensava assim, o que as pessoas vão olhar e vão dizer, né? Se eu abrir aqui do lado de alguém, eles vão me achar, né? Ai, não, você tá fazendo isso só pra mostrar. Eu tinha muito isso, infelizmente. Sabe, eu guardava isso no meu coração, mas Deus me libertou, graças a Deus por isso. E eu não carrego mais essa vergonha, né, dessa exposição. Não sabe? A gente tem que deixar Deus, né, aparecer em tudo que nós fazemos. E na minha Bíblia também, eu não estou achando. Será que é Jeremias? Achei Jeremias, que fala sobre os mentores, né? Que os mentores são como postes no caminho, né? Postes, indicadores, né? Para sinalizarem o caminho para andar. E na verdade, ainda tem mais essa, não é de qualquer jeito. É na verdade. Olha só, tá em Jeremias 31, versículo 21. Ponte marcos, né? Sinais na estrada, finca sinais na estrada, finca postes que te guiem, que são indicadores, que são referência. E presta atenção na vereda, presta atenção no caminho por onde passaste. Regressa ao Virgem de Israel. Regressam às tuas cidades. Olha só, os mentores precisam ser referência para andarem no caminho. Influenciar aqueles que, vamos dizer assim, estão te seguindo pelo caminho certo. Então nós precisamos ser luz na vida dessas pessoas. Nós precisamos encorajar, nós precisamos tirar essa pessoa da zona de conforto, sabe? Precisamos confrontar com a verdade, mas em amor, tá? Não é afrontar é diferente. Então é confrontar em amor. A palavra diz, né, que nós precisamos falar palavras doces, confrontar com palavras doces, palavras amáveis, né? Chamar no cantinho para exortar, não falar, não expor a pessoa em público, né? Precisamos cuidar do coração dessas pessoas. Então que Deus te dê graça, se você for um líder, para ser um mentor de verdade, ou se você ainda não tem esse chamado de liderança, mas está sendo liderado por alguém, que Deus te dê a graça de escolher, né, esses mentores verdadeiros, esses mentores que te indiquem o caminho certo e que eles sejam um exemplo para a sua vida. Que assim seja, em nome de Jesus.